Nesse bloco nós estamos recebendo com muito prazer o vereador Wesley Lucas de Mendonça, ocupando pela segunda vez uma cadeira na Câmara Municipal de Araguari, ele que deixou recentemente também a Secretaria de Meio Ambiente do município de Araguari. Vereador, seja bem-vindo ao nosso programa. É uma alegria, Gerson, poder estar aqui com você e de uma maneira muito especial dividir esse momento com as milhares de pessoas que estão nos acompanhando através da CIA. Eu tenho acompanhado o seu trabalho, Wesley, e recentemente você reivindicou a implantação de uma extensão da Fundação Hemominas em Araguari para facilitar a coleta de sangue no município, não foi? Perfeitamente, Gerson. Desde que nós assumimos no primeiro ano, na legislatura anterior, duas bandeiras que eu tenho defendido com muita veemência é a questão do Hemominas, e bem como também a criação de vagas sociais para auxiliar aquelas famílias que não têm condição de bancar o pagamento para os dependentes químicos. Mas especificamente na questão do Hemominas, nós estamos trabalhando e foi criada aqui em Araguari uma cultura, milhares de pessoas são doadores. Só no nosso gabinete nós temos um banco de dados onde temos cadastrado mais de 1.300 doadores. Ou seja, criou essa cultura. O povo de Araguari é um povo solidário. E essa coleta até então tem sido feita através de mutirões mensalmente? Isso, eu não digo mensalmente, mas 5, 6 vezes por ano nós temos feito esse mutirão. Mas graças a Deus e graças ao apoio aí de diversos segmentos, né, passos importantes têm sido dados para que seja implantada aqui em Araguari. Já era tempo de Araguari ter uma unidade aí para coleta de sangue, né? Araguari já teve, né, Gerson? Não é da época que eu morava aqui em Araguari, mas Araguari já teve, né, um posto de coleta de sangue. Eu não me recordo quando foi, mas aí no final de 2012, assim que terminou o processo eleitoral, eu, o vereador José Ricardo e o vereador Tenente Luciano, nós estivemos com o Dr. Paulo Henrique, que é o presidente da Fundação em Uberlândia. E naquele momento já havia a expectativa de montar aqui em Araguari. Só que aí, como assumi a Secretaria de Meio Ambiente, deu uma paralisada no processo. Assim que nós retomamos em outubro a vaga de vereador, juntamente com esses vereadores que eu disse, mais o vereador Levê, o Paulo do Vale e o próprio vereador Rafael Guedes, nós temos trabalhado de forma intensa nesse contexto. E você vê com bons olhos a possibilidade dessa extensão da Fundação Hemominas ser implantada em Araguari? Eu vejo e tenho a convicção que cada dia que passa aproxima mais. Quais foram os passos que nós demos já? Na semana passada nós tivemos em Uberlândia, aí foi a secretária Lucélia, representando o prefeito Raul Belém, bem como o presidente do Conselho Municipal de Saúde. Foi feita ali toda uma explanação por parte do Hemominas, em parceria esses vereadores que eu já mencionei, o nome também, né? E ali foi dado alguns passos. E nós já chegamos em Araguari, já marcamos uma reunião que já ocorreu com o pessoal da diretoria do Rotary Araguari Sul, que também deseja e tem esse sonho e também já estava nesse processo para que fosse feita uma parceria com eles. Eles já abraçaram a causa também, e a próxima instituição a qual nós estaremos reunidos também é com a Unipac. Então eu vejo que, com a graça de Deus, com o apoio desses parceiros e, acima de tudo, com o apoio da imprensa e principalmente de você que é doador ou que quer ser um doador, esse sonho está próximo de ser realizado ainda esse ano. Araguari tem estoque de sangue, por exemplo, se acontecer um imprevisto. Esse sangue tem em Araguari para atender uma emergência ou ele fica em Uberlândia? Olha, existe um centro de transfusão aqui em Araguari. Eu não tenho total tranquilidade e nem assim capacitação técnica para me poder te dar essas explicações, mas aqui em Araguari tem um laboratório que é credenciado. Muito bem. O vereador esteve também no Ministério Público reivindicando uma solução para o problema na entrega de correspondência por parte dos Correios, principalmente nos bairros recém-construídos do projeto Minha Casa Minha Vida. Em que pé está esse problema da correspondência que não chega? Gerson, é lamentável, e aí muitas vezes eu até teço uma crítica ao governo federal. O governo federal autoriza as construções das casas através do programa Minha Casa Minha Vida. Quem autoriza é a Caixa. E aí depois os próprios Correios alegam que não tem como planejar essa entrega de correspondência. Para mim é um total desrespeito, uma falta de consideração para com os mutuários. Veja bem, há mais de 3 anos, se não me falha a memória, 4 anos, foi entregue em Araguari o primeiro residencial.
E desde aquela época já vem essa dificuldade. Naquela ocasião, nós fizemos uma representação no Ministério Público através da Curadoria do Consumidor, do Dr. Walter Shigeo Muriyama, e ali começou a fazer entrega aos sábados. Já naquela época tinha a promessa de que sairia um concurso público para a contratação de profissionais. Isso não ocorreu. Recentemente, vários outros residenciais foram entregues à comunidade com a mesma problemática. Consequentemente, nós fizemos uma audiência pública na Câmara, chamamos o Correio, né, a Prefeitura, os moradores, tanto do Portal de Fátima, Monte Muriá, Canaã, agora já vem o Bela Suíça, vem o Portal dos IPs. E o que ficou definido? Que os Correios precisavam de fazer um concurso. E nós sabemos que esse ano ainda é um ano eleitoral. Consequentemente, nós acionamos aqui, vamos acionar a Procuradoria Federal por se tratar de órgão ligado ao governo federal. E nós tivemos semana passada, inclusive em outra ação que nós estávamos no fórum, um encontro casual ali com o Ismael, gerente regional, onde ele disse que nos próximos dias isso estaria sendo solucionado, porque eles estariam fazendo a remoção de funcionários de outras agências de correio da região, tipo Ituiutaba, Paraguari, para poder facilitar. Mas nós não vamos parar por aí, nós vamos ingressar com essa ação na Procuradoria Federal, assim como tem uma no Ministério Público Local aqui, até que seja sanado de forma definitiva esse impasse. O Correio, então, não está atendendo à demanda, porque a cidade cresceu muito e está faltando funcionários. E isso causa um transtorno muito grande para os moradores desses bairros, que não recebem lá um boleto bancário, qualquer tipo de correspondência, né? Sem dúvida, Gerson. Eu faço questão de dizer assim o seguinte, que a pessoa que mora num residencial desse, naturalmente a condição econômica dela não é igual a alguém que mora na parte central da cidade. Consequentemente, para vir ao correio, ela precisa de deixar o menino em casa, precisa de deixar de fazer almoço, precisa de uma série de situações. Transtorno, né? E muitas vezes não tem nem condição de pagar o transporte coletivo ou pegar um mototáxi. Aí o que acontece? Se a correspondência é entregue somente ao sábado, se a correspondência venceu durante a semana, a pessoa tem que pagar com multa. Então, assim, é onde eu disse. Por isso nós estamos acionando a Procuradoria Federal. Por quê? Porque é impossível você dizer que não tem como planejar. É lógico que tem como. Se hoje, em pleno século XXI, você vai à Lua, você vê milhares e milhares e milhares de quilômetros, como que você não consegue planejar quantas casas serão construídas, qual que será a demanda, quantas pessoas irão para aquela localidade. E eu tenho dito assim o seguinte, o governo federal tem feito as casas e não está dando casa para as pessoas não, porque o mutuário ele paga. Só que não basta só a casa, Gerson. Nós temos que pensar que precisa de ter equipamentos de utilidade pública, precisa de ter escola, precisa de ter PSF, precisa de ter transporte coletivo. É a logística geral, né? Não é simplesmente você chegar lá e construir e pronto, acabou. E é essa crítica que eu faço à falta de planejamento, que é inaceitável. Eu vi até, inclusive, o pessoal alegar que estava faltando CEP nas ruas. Isso aí foi solucionado? Boa sua pergunta. Vários moradores iam na prefeitura, a prefeitura falava que a culpa era do Correio. Ia no Correio, o Correio falava que a culpa era da prefeitura. Foi aonde que nós fizemos essa audiência pública, colocamos as partes envolvidas, e aí o Correio confessou que os CEPs já foram cadastrados, que a prefeitura fez a sua parte. Sim. E que a morosidade era em virtude da questão de funcionário. E isso nós não temos nada a ver com isso, né? Nós temos que cobrar que o direito seja cumprido. E outra coisa, atender o povo. Atender o povo. Isso é problema do Correio com o governo federal. Eles que têm que se virar, fazer o concurso, fazer contratação emergencial, resolver. O vereador, juntamente com alguns de seus pares, está imbuído também em resolver o problema da iluminação nos trevos de acesso à cidade de Araguari. Continua no escuro. Vai ter solução já de imediato? Vocês já recorreram ao DENIT? Olha só, nós temos essa semana, né, uma reunião também na Procuradoria Federal, até porque alguns vereadores na Câmara Municipal têm apresentado constantemente requerimento ao DENIT, e aqui eu faço questão de estar citando o vereador Flávio Quejeiro, o vereador Levi e o vereador César. Eles atuaram nessa área e não tiveram suas respostas, ou seja, um total desrespeito de um órgão federal para com o poder local. Diante dessa situação, como nós já tínhamos tido uma ação no DENIT, aliás, na Procuradoria Federal, naquela época que estava ocorrendo muita morte na ponte ali do Rio Jordão, em virtude da falta de SEMAR, de redutor de velocidade, naquela época nós fizemos essa denúncia de imediato, o procurador esteve na região e foi feito, implantado logo aquela questão dos redutores de velocidade. Nessa mesma perspectiva, o que ocorre?
Existe no projeto de duplicação que todos os trevos e viadutos dentro do perímetro urbano sejam iluminados. E hoje, Gerson, já há uns 6 meses, qualquer cidadão pode passar por lá e que não existe nem iluminação e muito menos ninguém trabalhando. Ou seja, nós não sabemos se a obra foi entregue incompleta. Então o que nós vamos fazer? É fazer essa representação cobrando que seja colocada iluminação nesses trevos e principalmente nos viadutos, para que possa dar mais segurança aos moradores e às pessoas que por ali passam. É uma necessidade premente, sem dúvida alguma, porque ali transita um grande número de pessoas, principalmente com a volta às aulas agora, estudantes para lá, para cá, e no escuro se torna muito mais vulneráveis à questão de assaltos e tudo mais, né? Sem dúvida, e eu costumo dizer que o papel nosso, enquanto representantes da população, fazendo parte de um poder, nós temos o papel de facilitar para o cidadão e para o consumidor, e não dificultar. Então nós temos que esgotar todas as possibilidades para que isso seja resolvido. Vereador, quais as suas expectativas para 2014? Ano de Copa do Mundo, ano de eleições. A cidade de Araguari, na sua concepção, vai fazer um representante, tanto na esfera estadual como federal? Gerson, eu sou uma pessoa extremamente cheia de esperança. Sou muito esperançoso. Até porque me contento com pouco. O que eu peço para Deus é me dar saúde, porque me dando saúde, o mais é consequência da nossa luta e da vontade de Deus. Então, eu sempre sou muito esperançoso e tenho a esperança que esse 2014 possa ser melhor do que 2013. E também estou trabalhando para isso. Agora, na questão do pleito eleitoral, é lógico, o ano de eleição, o ano de Copa do Mundo, por um lado é bom, mas por outro lado nós sabemos aí que existe muitos arroxos, né? E aí esse pacto federatismo que alguns pré-candidatos defendem, eu também comungo com isso. Hoje o governo federal concentra grande parte da arrecadação na esfera federal e você tem que estar ali todos os dias, os prefeitos pedindo com pires. Por isso eu defendo esse novo pacto federatismo, que é os municípios ter maior autonomia e os recursos arrecadados, porque a União fica muito distante do município e os problemas ocorrem aqui no município. Se torna muito burocrático a coisa. Se torna muito burocrático. Então, assim, vejo que a eleição de um deputado estadual, de um deputado federal, é essencial para a cidade de Araguari. Mas na conjuntura que nós estamos vendo, com a quantidade de candidatos pleiteando, nós corremos um sério risco de Araguari ficar novamente sem representante. Defendo que os partidos políticos, as instituições de classe, as entidades de prestação de serviço, os poderes possam debater amplamente e diminuir na maior quantidade possível esses candidatos. O ideal é que a cidade possa eleger. Essa é a saída, depende da conscientização dessa união, né? Que infelizmente toda época de eleição a gente bate na mesma tecla, mas não acontece. Vamos esperar que esse ano isso possa acontecer para que a nossa cidade tenha um representante, ou na esfera estadual ou na esfera federal. O vereador está em qual partido? Sou filiado ao PPS, disputei 2 eleições pelo PPS, graças ao nosso trabalho, principalmente o apoio da população, pelas 2 vezes nós fomos aí o 4º mais bem votado. E sou feliz pelo que eu faço. Eu costumo dizer que nenhum vereador, nenhum secretário, nenhum prefeito deve reclamar das funções que ocupa. Até porque ninguém me obrigou a ser candidato. Você quis ser um homem público. Isso, eu tive a liberdade. Lógico que o povo acreditou no meu trabalho e votou em mim, mas a decisão foi minha. Então eu tenho que fazer da melhor maneira possível enquanto por lá eu estiver. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado a você, que Deus te abençoe. Saúde e paz a vocês que nos acompanham. Vereador Wesley Lucas de Mendonça participando do TV ACIA.